Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Hoje é domingo, dia 4 de dezembro de 2022. Lembrando a todos e a todas que hoje é dia de Santa Bárbara na tradição católica, mas por ser domingo, segundo domingo do Advento, nós não teremos aí liturgia dedicada a Santa Bárbara. Quem não lembra, Santa Bárbara, a igreja do Cadeado, do qual eu ajudei, participei lá em Arcádia, Miguel Pereira, que hoje é uma igreja evangélica. Bom, isso aí é uma outra história, um dia que quiserem saber, se informe aí através das redes sociais. Estamos assim, lembrando que essa semana tivemos aí algumas questões, né, como todo mundo fala, né, ainda aqueles e aquelas que duvidam da eleição do presidente Lula, que diz que foi fraudada, etc e tal. Aqueles e aquelas que acreditam que o que aconteceu no dia 30 de outubro foi algo mentiroso, algo que não tem valor nenhum. Também nós ficamos durante esses 4 anos refém e assim meio apático em usar o verde e amarelo. Hoje estou eu aqui com a minha camisa verde e amarela, escrita Denonato nas costas, tá aí, com o número 13, para ser mais sincero, não é isso? Tem que ser o número 13, para ter certeza que a camisa tem a ver com o Brasil mesmo, atualmente. Estamos aqui com a bandeira do Brasil, não deixamos de fora a bandeira do Brasil, sempre usamos a bandeira do Brasil, tem uma do lado de cá, tem outra no meu quarto, e nós estamos aí em clima de Copa do Mundo. O Brasil jogou aí, parece que perdeu o último jogo, né, pro Camarão. Camarão não desceu bem na garganta, né, o verde e amarelo foi derrotado, mas foi no momento que podia derrotar. Lembrando que amanhã, segunda-feira, às 4 da tarde, é isso? Teremos Brasil e Coreia do Sul. Então, vamos ver como é que fica aí esse campeonato. Ontem a Argentina fez seu papel, se classificou para as quartas de finais, também fez seu papel aí a Holanda, derrotando aí a Holanda, os Estados Unidos, que eu torci para os Estados Unidos, por incrível que pareça, e a Argentina derrotando a Austrália. Mas o Brasil perdeu para o Camarão. Mas tivemos aí ontem, né, a derrota, vamos dizer assim, da Alemanha. Venceu, mas não levou. A Alemanha perdeu, e perdeu bem interessante a derrota da Alemanha, porque ela fez um bom jogo, conseguiu fazer os gols que precisava, mas a Espanha não conseguiu dominar o jogo. Então foi aí que a Espanha se classificou e a Alemanha saiu fora. Lembrando que também essa semana tivemos aí a convocação de um cidadão convocando os CACs, os atiradores, né, colecionadores de armas, para impedir a posse do presidente Lula. Eu acho isso um absurdo, porque não tem sentido nenhum você impedir a posse do presidente Lula, porque, cara, o cara ganhou democraticamente, e isso é um absurdo. Mas fazer o quê? Bom, eu acredito que o poder público deverá intervir e deverá garantir o direito de posse do presidente eleito legitimamente. Também nós tivemos essa semana aí, né, um camarada, um advogado pinchador, advogado que foi em Brasília pinchar os prédios públicos, denunciando que o LSD, LSD, ele deixa você doidão e você vira à esquerda com LSD. Bom, eu acho estranho essa denúncia, mas é o direito dele denunciar, o direito dele colocar, mas não vai pinchar prédio público, tá preso para prender. Bom, eu sou contra qualquer tipo de vandalismo em propriedade privada. Imagina propriedade pública, onde quem paga no final somos nós. Lembrando também que nós estamos aí nesse clima de entender o que aconteceu em Aracruz. Um jovem de 16 anos cometeu, né, o assassinato de 4 pessoas, feriu mais umas 10, não é isso? E com a suástica nazista. Houve uma denúncia que os grupos neonazistas estão crescendo no Brasil. Isso é uma denúncia séria, né? E nós devemos tomar cuidados, porque é uma realidade que nós estamos vivendo no Brasil, que muitos não querem acreditar. Mas aí os jovens, né, que têm uma visão meio distorcida, estão deixando aí acontecer. Bom, o
precisamos combater isso também. Mas deixando de lado, lembrando que essa semana as empresas começaram a pagar o 13º, né? Parabéns aí aos trabalhadores que estão recebendo seu salário e fazem bom uso, né? Lembrando que a gente estamos vivendo num país onde temos ainda uns 14 milhões de desempregados, 33 milhões de brasileiros na fila da fome, não é isso? Que não tem como se alimentar diariamente, e a gente fica olhando isso e lamentando muito, porque é uma realidade que muitos não querem reconhecer, muitos não querem aceitar. Essa semana também o filho do presidente atual esteve lá no Catar, vendo o jogo da seleção, mas ele disse que ele foi lá para levar algumas informações em pendrives para a mídia mundial, para os líderes mundial, porque para denunciar a situação que nós brasileiros estamos vivendo. Bom, eu vou dizer para ele: olha, meu filho, quando você for levar um pendrive, procure levar um pendrive com qualidade. Não estou dizendo que o outro pendrive não tem qualidade, mas um pendrive assim que dê prazer de apresentar a alguém. Por exemplo, esse pendrive aqui, por exemplo, olha aí, ó, o pendrive, ó, tá vendo? Percebeu? Olha o que ele é. É uma caneta, olha que bonito, ó, que interessante. Olha que coisa boa, ó, que coisa bonita, ó. É uma caneta esse pendrive. É uma coisa boa. Também esse outro aqui, olha que beleza, olha, ó. Esse outro aqui, olha. Esse aqui, ó. E se você procurar aqui na minha casa, eu devo ter uns 4 ou 5 pendrive aí. Aqui tem fotos, tem vídeo, tem o caminho da tradução, algumas músicas que a gente usou aí para poder, durante um tempo, nós mandava só o áudio lá no WhatsApp. Agora temos vídeo lá no nosso canal Denonato. Então você procurar no YouTube, @Denonato, você vai me achar também lá no Instagram, @Denonato, e lá no Twitter, @Denonato3, sou eu, e lá no Facebook, Denonato1, /Facebook, eu acho que é isso. Bom, você vai me achar. Então, Eduardo, olha, leve coisa de qualidade, é uma caneta, mas para quem não sabe, é um pendrive também. Olha que coisa interessante. Conta outra história que a gente vai acreditar em você, tá? E aí aqui ainda tem um sinalizador ainda, ó, o sinalizador ainda, viu? É um sinalizadorzinho que a gente usa aqui, ó, para poder, vamos dizer assim, para poder dar aula. Bom, mas é isso aí, pô, Eduardo, que ele tá lá com um bocado de pendrive do ano 2010, dizendo que tem vídeos em inglês, que aquilo ali é o trabalho dele. Senhores, diz a verdade. Eu fui para a Copa do Mundo porque eu sou brasileiro, eu torço pela seleção. Diz a verdade. Eu fui para a Copa do Mundo porque eu preciso de folga, eu fiz uma campanha política esse ano e eu tenho que ir lá ver a Copa do Mundo. E acabou. Ninguém tem nada a ver com isso, com a tua vida. Faz o que quer. E quem está na porta do quartel faz porque quer também. Bom, para os filhos do presidente, Catar. Para aqueles que são brasileiros acreditando nele, quartel. Porta do quartel, pior ainda, né? Bom, mas vamos deixar isso de lado. Vamos lembrar que hoje é o segundo domingo do Advento. É o domingo que nós dedicamos a acender a segunda vela. E essa vela tem um simbolismo, representa a fé de Abraão, né? Também dos outros patriarcas, Isaac e Jacó, que vai lembrar que é o anúncio da terra prometida. Recordamos que cada vela tem um sentido. A primeira vela, semana passada, recorda o perdão concedido a Adão e Eva, né? Não é o contrário, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? É Eva e Adão. Não fala rápido não, senão tá palavrão. E a terceira vela lembra a alegria do rei Davi, né? Que recebeu de Deus a promessa de uma aliança eterna. E a quarta e última vela recorda aquilo que os profetas anunciaram, a chegada do Salvador. Não deixe de acessar lá o nosso blog denonato.blogspot.com para poder ver lá a matéria que a gente fez há 10, 12 anos atrás, falando sobre o tempo do Advento. Também as leituras de hoje, desse domingo, a primeira leitura, a leitura de Isaías capítulo 11, versículo 1 ao 10. O salmo é o Salmo 71, entre parênteses 72, que como resposta temos nos dias do Senhor nascerá a justiça e a paz para sempre. A segunda leitura, Romanos capítulo 15,
versículos 4 ao 9, e Mateus capítulo 3, é o Evangelho, versículos 1 ao 12, Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 12, esse Evangelho que ele é citado, ele é sinótico, não é isso? Sabemos que o Evangelho sinótico é Mateus, Marcos e Lucas, ele aparece lá em Marcos capítulo 1, versículo 1 a 8, e também em Lucas capítulo 3, versículos 1 ao 20, sem esquecer que ele aparece lá uma alusão em João capítulo 1, versículo 19 ao 28, que diz que João Batista apareceu no deserto. O interessante é que o Evangelho de Mateus traz para nós uma ideia de reino, sendo uma oposição, uma antítese, né, ao projeto do Império Romano naquele contexto. Aquilo que nós vamos aprofundar hoje no Evangelho, sem intenção de impor uma linha do tempo, ou impor uma reflexão para você. Você pode aí tirar suas conclusões, refletir de acordo com as suas teses, com a sua formação, e aí criar a sua pregação. Esse texto, essa nossa leitura aqui do texto de Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 12, também, lembrando que nós escrevemos nossa reflexão lá no blog denonatum@blogspot.com, pode acessar lá no blog, que você vai ver, vai estar aqui embaixo o link do blog, então você entra lá no nosso blog, você vai ver esse link aí. Lembrando ainda que nesse contexto é que nós vamos bem ter a intenção de ver quem é João, partindo dos quatro pressupostos para a nossa leitura bíblica dominical ou semanal. A gente tem aí primeiro o contexto do texto, e o texto, depois o pretexto, e depois a realidade que nós estamos vivendo nesse contexto atual. João Batista é apresentado como um homem vestido com roupas rústicas, sem a preocupação de morar em palácios, sendo antagônico aos líderes religiosos desse tempo que nós vivemos, que muitos líderes religiosos estão preocupados em ostentar carrões, ostentar mansões, estão preocupados em apresentar uma autoridade das cascas, melhor, das roupas bem desenhadas, bem cortadas, as vestes caras. E aí João, ele vem dizendo, não precisa disso para anunciar Jesus. A veste caríssima de muitos religiosos para ostentar a sua autoridade, através de imagens, representam apenas cascas. As mãos dadas que eles têm com o poder público, muitas vezes prefeitos e prefeitas, deputados, senadores e senadoras, deputadas corruptas, é algo que devia nos causar indignação. Revelando ainda que muitos daqueles que se dizem líderes religiosos estão mais para fariseus do que para, de fato, cristãos convertidos a discípulos de Jesus Cristo. Eles não têm nenhum compromisso com o reino de Deus, estão preocupados com seus próprios impérios, alguns até com a própria igreja, outros com o próprio projeto empresarial de colocar a igreja no vermelho, no azul, no cor de abóbora. Resumindo, é algo complicado. O Evangelho de Mateus traz para nós um projeto, e o projeto chama-se Reino de Deus, sendo vedado qualquer intenção de ser uma força de imposição. O projeto anunciado por João, para quem ouve, é algo que assusta, pois a sua fala é algo que é agressivo, quando ele fala claramente sobre a questão de limpar a eira, de chamando os religiosos de raças de víbora. Também ele apresenta bem as condições das comunidades, a condição da comunidade cristã, que às vezes invoca para si, por participar da missa, do culto, da celebração, uma condição que nos leva a refletir se de fato nós estamos sendo fariseus ou cristãos. O interessante ainda que o Batista, o João, ele não invoca para si uma honra, mas ele está num deserto, não está nas grandes catedrais, não está nas grandes igrejas com plateias enormes, ele está até tendo oposições de alguns religiosos, ou tampouco ele está preocupado com a posição social. O Batista aqui, o evangelista, Mateus, traz para nós um homem que está fora, está à margem da sociedade. Ele não está preocupado em ser melhor do que ninguém.
Para nós cristãos, a mensagem principal é que não adianta ter todos os sacramentos, ser batizado, não adianta você comungar, ir na missa todo domingo, não adianta você confessar sempre, se você não tiver um compromisso de conversão diária, uma cultura nova que supere o discurso de ódio, aqueles cristãos que são a favor da pena de morte, aqueles cristãos que são a favor do aborto, aqueles cristãos que pregam o ódio. E aqui nós estamos, de fato, denunciando a falta de fé, ou a fé fanatizada, a fé que nos transforma em escravo de uma instituição, a fé que alguns vivem do estrelismo. Precisamos estar atenados com a mensagem do Evangelho de Jesus, que nos chama para vivermos um projeto de conversão, um projeto de prática do reino de Deus. Um projeto onde somos todos chamados de irmãos, filhos do mesmo Pai, amados igualmente, independente das nossas práticas políticas, religiosas e independente do nosso gênero. João, aqui no Evangelho, é apenas uma seta que aponta ao Cristo. Ele é o instrumento de preparação e toda a sua pregação envolve as figuras do deserto. A sua vestimenta remete à figura de Elias. Lá em Reis, capítulo 1, versículo 8, fala da vestimenta de Elias. Com o seu modo de vida, a sua relação com a multidão, que necessita de uma liderança profética, e ele apresenta-se como um pregador que rompeu com a estrutura de poder do templo, pregando no deserto, questionando aqueles que estavam na direção do templo. João representa de verdade uma oposição à hipocrisia religiosa. A sua mensagem de conversão ainda hoje deve ecoar em nossas cabeças, em nossos corações, em nossas comunidades. Interessante, hoje, anunciando a vinda de Jesus no tempo litúrgico do Natal, no tempo litúrgico do Advento, no tempo litúrgico onde nos preparamos para celebrar o Natal de 2022, nós temos que olhar bem aonde Jesus quer nascer. Talvez, e talvez não, com certeza, a maior qualidade de João era ter consciência do seu papel como percursor de Jesus e assumir esse papel como uma vocação da sua vida e missão, fazendo sempre a vontade de Deus. Não tem medo de ser duro, não está preocupado em ter plateias ou aprovação de uma meia dúzia, ou ter seguidores fanatizados lhe dando razão. E aqui ele anuncia o batismo de fogo, sendo antagônico ao próprio batismo que ele fazia, sendo um batismo diferente daquele que ele, João Batista, estava apresentando à comunidade. O batismo de João traz para nós a notícia de uma realidade de conversão diária. Sabemos muito bem a simbologia que o fogo traz para nós no contexto bíblico teológico. O fogo remete muitas das vezes à ação de Deus. O batismo de fogo é uma realidade que nós falamos no meio pentecostal sobre a vinda do Espírito Santo. Revela claramente a vinda do Deus de amor, o Deus consumidor. Revelação de um Deus plenamente em comunhão com o outro, com o ser humano. Mas também o fogo, na escatologia cristã, ele aparece como algo purificador. Seja em Jó capítulo 21, seja no Salmo 1, versículo 4, seja em Isaías capítulo 17, versículo 13, seja em Oséias 13, 13, seja em Isaías 5, 24, capítulo 41, versículo 15, também em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8 ao 9, em Marcos 9, 48, em Mateus 25, 11, e tantos outros lugares que aparece a ideia do fogo no contexto bíblico como algo que vem limpar, vem dar sentido, vem dar força para a comunidade. O
texto que fala de Deus se revelando, começando lá em Êxodo capítulo 3, versículo 2, quando Deus se revela a Moisés na sarça ardente. Em Ezequiel capítulo 14, versículo 13, Deus na sua glória se revela no fogo. Segundo Reis capítulo 6, versículo 17, a presença de Deus. Deuterônimo capítulo 4, versículo 24, a santidade de Deus. E Zacarias capítulo 66, versículo 15 ao 16, a ira de Deus contra o pecado. E Mateus hoje, capítulo 3, versículo 11, e Atos capítulo 2, versículo 3, a imagem da terceira pessoa da Trindade Santa, que é o Espírito Santo. Bem, está chegando o Natal. E esse texto é um texto que nos ajuda a pensar nas nossas hipocrisias religiosas e serve para nos alertar que Deus sabe das nossas trapaças na hora da oração, na oração sem compromisso de verdade, com a vida às vezes de uma religiosidade apenas emocional, longe da realidade de um país com 33 milhões de brasileiros que passam fome, com ainda 14 milhões de desempregados ao longo da nossa caminhada na comunidade. Os milhares de excluídos por diversos motivos. Uma religião que visa o lucro, uma visão dinheirista da fé. Um culto apenas para obter aparência, um culto apenas de pessoas, não de verdadeiramente um culto envolvido com Deus da vida. Talvez aquilo que João chamou os religiosos do seu tempo, ainda hoje nós devemos chamar alguns religiosos que fazem da igreja, da comunidade de fé, um instrumento de dominação e de poder. Um instrumento aonde a fé é colocada sempre a serviço do seu ego, da sua aparência. Os canalhas que usam a religião para viver no luxo, com apenas um discurso de estrutura de poder, sempre estarão em nosso meio. Por isso, João anuncia da palha que vai ser queimada, do joio separado. E como diz no contexto, a sua hora vai chegar. Não vai adiantar invocar a condição com o título que tem, pois a justiça de Deus é uma justiça plena, que vem consumir aquilo que não está de acordo com o projeto de Deus. A filiação que João Batista fala, criticando a prática farisaica, serve também para nós batizados, que dizemos que somos filhos de Deus, que falamos em nossas comunidades que somos filhos de Deus. A filiação é uma condição para escapar do juízo de Deus, mas desde que vivamos como filhos de Deus. E aqui termino por aqui. Agradeço a cada um, a cada uma que nos segue lá no Instagram, @Denonato, não sou muito presença firme lá, também lá no Twitter, aqui no Facebook, ali no Facebook, né, Denonato1/Facebook, também aqui no YouTuber, @Denonato, ou lá no Instagram, @Denonato. Nós estamos aqui nessa rede, e se você quiser ajudar a gente vai aceitar ajuda, cara, a gente sempre aceita. Denonato1@gmail é o nosso Pix. Se você quer colaborar, toda ajuda é bem-vinda para nos motivar a continuar produzindo aqui todo domingo às 5h30, 6 horas, entrando no ar, sempre uma reflexão para você que não pode ir na missa, para você que quer preparar sua pregação na comunidade. O texto aqui no blog denonato1@gmail.com é apenas uma pista de reflexão. Não tem a intenção de ser dogmático, não tem intenção de querer colocar o seu ponto de vista em segundo plano. É importante reconhecer que esse texto é um instrumento de trabalho, ele não é um dogma. Eu não sou presbítero, nem sou diácono, sou um leigo pela graça de Deus a serviço do Evangelho. Deus nos ajuda e nos abençoe. Bom dia, eu sou Daniel Nonato. Lembrando que amanhã, 4 horas, Brasil. Estou com a camisa já, ó. Minha camisa da seleção brasileira. Agora sim,
Vamos nós. E dia 12, posse do novo presidente eleito. E dia 1º de janeiro, vamos ter um grande festival em Brasília, que eu não vou, porque o trabalho não deixa, mas vamos nós celebrar aí a festa da democracia. Quem está na porta do quartel, sai do quartel, menino, porque o camarada lá, o filho do presidente, foi lá no Catar, e você está aí se catando aí na porta do quartel. Ó, de novo vou mostrar o pendrive aí, ó, bonito, que devia ser presentear as autoridades. Não é tão caro não, viu? Para quem ganha mais 30 mil, dá para comprar. Isso aqui eu paguei em 10 vezes. Bom dia, eu sou o Daniel Nonato.